Olá, seja bem-vindo novamente ao podcast do Clube de Empresários. Meu nome é José Júnior Lima, eu sou diretor do Clube de Empresários aqui de Belo Horizonte. Tenho comigo meu co-host, meu grande amigo Alexandre. Bom demais, tranquilo. Bom demais. Mais um dia aqui pra gente conversar. Fantástico, muito obrigado pela sua ajuda de sempre e pela sua junto, participação. E hoje nós vamos falar de tecnologia, de como levar a tecnologia para as empresas e como a sua empresa pode tirar o melhor proveito do mundo da tecnologia. Para isso, nós temos aqui um super convidado, que é o Rafael. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Boa. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar participando aí dessa oportunidade com vocês. E vai ser um ótimo podcast pra gente trocar bastante ideias. Fantástico, fantástico. Então, aproveitando, né, vamos descobrir quem que é o Rafael, da onde veio, pra onde vai. Você veio de onde, menino? Da onde você é, Rafael? Você é filho de quem, menino? Bem mineiro, né? Bem mineiro. Você é filho de quem? Exatamente. Então, vamos lá, filho do Domingos. O Domingos o meu pai trabalha como motorista, né, vem de CLT, minha mãe é do lar. Cuida da família, e eu tenho aí 2 irmãos, uma mais nova, a Juliana, e o Rodrigo, que é o mais velho, né? Legal, vocês são 3, então. 3 pessoas, eu sou ali o do meio, né? O desgarrado, vamos dizer assim. Mas diz que o xodózinho é o mais velho e tem cuidado com o mais novinho. E o do meio é o que... Esquecido. Vai levando, vai sobrevivendo ali. É tá assim ali mesmo, cara? Exatamente, é desse jeito. Igual meme de internet. Tem que sobreviver ali. É o casca dura, no final das contas. Rafael, fala pra gente da sua formação ou de como é que você começou a sua carreira no mundo comercial, né? Porque você atua na área comercial de tecnologia. Como é que você teve esse start? Falou, pô, minha área tá aqui, eu vou focar nisso daqui. Vamos lá, vamos voltar aí na faculdade, né? Vamos dizer assim, né? Poucos anos atrás. Poucos anos atrás, né? Estava ali, iniciando ali a faculdade, 2009 mais ou menos. Eu estava na faculdade ali e vendo, né, as matérias, estudando, vendo que fiz a faculdade de administração de empresas. Então a gente passa por várias matérias ali. E aí comecei a ver, mais pro meio da faculdade, quando a gente vai ver o que eu vou fazer, e começou a ver o salário ali que trabalhava. Nisso eu já trabalhava de CLT em algumas empresas, né? Então eu falei assim, qual caminho que eu vou seguir? E diante disso eu olhei para o valor de CLT que pagaria para um recém-formado em administração. Eu falei, não dá para ficar aí seguindo essa vida de CLT, e aonde surgiu ali um start. Eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E nisso as coisas foram surgindo, acabou que eu comprei uma van na época, não tinha nem R$1 no bolso. Uma van? Uma van, eu comecei a fazer um transporte escolar. Cara, eu sou doido pra comprar uma Kombi, minha esposa não deixa. Combão é legal. Conta pra gente, você comprou uma van pra fazer transporte escolar? Comprei uma van de um cara que tava vendendo lá a linha com o veículo e tudo, não tinha nem R$1 no bolso. Encontrei uma tia no meio do caminho que me abriu ali um financiamento, comprou o dinheiro ali, pegou o dinheiro de empréstimo e começamos ali. Ela confiou ali em mim, né? Primeira confiança que a gente teve. E comecei ali a fazer, comprei a van. Comprei a van e comecei a fazer transporte escolar. Aí a van começou a ficar um pouquinho ruim ali. Eu falei assim, vou pro transporte universitário, porque a van ela tem que... A BH Trans exige você trocar ali de ano em ano, né? Sim. E eu não tinha ainda dinheiro, eu falei assim, vou trocar, vou pro mercado de universitário. Eu fui fazer a universidade. Aí, não é um mercado tão regulado. Tão regulado, mas aí fomos nesse caminho, depois foi para transporte de carga, e aí foi. E nisso, trabalhando ali com a van, pagando ela, aquela correria toda. Final de semana, levava banda pra show, levava gente pra sítio. Legal demais. E a vida começou a fluir, e aí nisso conheci a esposa, Vanessa, ali, também no meio do caminho. Boa. E nisso, cara, eu chegando, olhando, eu falei assim, agora, né, tem quem vai casar, já tem que começar a pensar em casa. Nós entramos num financiamento de apartamento, financiamento de carro, financiamento de apartamento, e trabalhando, fazendo aquele movimento. E aí eu acho que aí começou a fazer um movimento de empreendedor, que eu falei assim, cara, é isso aqui, eu trabalho, eu consigo fazer o meu dinheiro, e eu sou reconhecido pelo meu resultado. Então isso me virou a chave que eu falo assim, no CLT, a gente não consegue ter esse tino de, vou trabalhar e vou ganhar mais, eu consigo ser mais, eu consigo mais, eu posso ir mais, né? Então eu sou
fruto do meu resultado. É a história do aperta parafuso, né? Exatamente. Se você CLT, você aperta 10, você vai receber pelos 10. Exato. Se aperta 20, vai continuar recebendo pelos 10. Então, nessa jornada, começou ali, depois fui fazendo outras questões, né, sempre no empreendedorismo, trabalhando no empreendedorismo e depois fui para o transporte de carga, fui trabalhar com transporte para a prefeitura, sempre nessa área de transporte. Depois de um certo tempo aí, entra agora na parte que hoje eu estou no comercial, que aí eu fui convidado por um primo, tem uma empresa de tecnologia. Ele falou, vem trabalhar comigo que você tem um time no comercial, você consegue se comunicar muito bem. Então vem começar a trabalhar comigo. E eu iniciei nessa empresa como parceiro lá, trabalhando na área de venda comercial. E nisso já começou uma jornada ali desafiadora, né? Que é totalmente aquilo fora do que eu fazia. Então é onde eu falo com as pessoas que eu converso, começa lá na faculdade, inicia, tenha coragem, vá, faça. Não foi fácil? Não. Trabalhei de madrugada, de dia, resolvi um problema, carro quebrou, vários problemas, né, na época. Foi punk, né? Foi punk. Criança chorando no banco de trás do carro. Eu começando ali, prejuízo, e falei assim, não vou desistir, continuo, e as oportunidades foram acontecendo, e sempre que eu levo, assim, trabalhe e faça vamos dizer, conhecimento e relacionamento. O tempo todo fazendo conhecimento e relacionamento. E crescendo nessas duas pontas. Então, e eu acho que eu sempre bato na questão de confiança. Então, meu primo me chamou, isso vai casar com o que eu vou contar no final, que é a questão de confiança e network. Boa. Então, eu falo com as pessoas para não desistir, porque vai ter porrada, vai ter muita coisa. O ecossistema que a gente vive, né? Igual a gente está no CLT, a família que a gente vive, igual vindo da família humilde, o mundo que a gente vive é um mundo que não casa com o empreendedor. Então, ele vai te puxar o tempo todo, o ambiente. Sim. E você tem que se desgarrar mesmo, sabe? Desse ambiente, procurar pessoas que vão somar, pessoas que estão com o mesmo viés de ideia. É um ambiente que vai tentar sempre colocar assim, empreendedorismo de um lado, segurança do outro. Exatamente. Né? E querer sempre... as pessoas, né, olham pra gente e falam, mas pra que empreender? Né? Por que não ser um CLT? Por que não fazer um concurso público? Quem nunca escutou e ter segurança, né? Meu neto tem que passar no Banco do Brasil. Era assim mesmo, era assim mesmo. Faz o concurso. Entregou a sua idade, você deve ser da década de 80, mais velho do que eu pra estar falando isso 90, daí, né? Minha mente tem uns 90 anos, eu acho. Mas sim, o ambiente que a gente está inserido, ele tem muito a ver com a capacidade empreendedora, né? Sim. A gente ser levado ou não pro empreendedorismo. E aí surgiu, então, a tecnologia na sua vida, né? Isso, fui convidado aí pelo Que meu foi com primo, seu primo. meu Guilherme. Ele me chama para trabalhar junto com ele na TriTI, que é uma empresa de tecnologia. E eu entro ali na Tri como prospecção. Isso foi ali antes da pandemia. Foi 6 meses antes da pandemia, 2019. Eita. Aí eu comecei na prospecção. Ficamos ali 6 meses praticamente na prospecção, trabalhando. E aí, como veio a pandemia, né? Apesar de todas as dores que tivemos, perdas, a tecnologia ela avançou muito. Então, todo mundo foi para casa. E nisso, as empresas estavam muito locais. Então, tinha uma segurança local, tinha um servidor, aquela coisa toda. As pessoas trabalhavam em loco. E as empresas precisavam, em pouco tempo, mandar todo mundo para casa e levar com eles o que tinha de sistema para o trabalho remoto. O home office, né? O trabalhar em casa necessitou da tecnologia para que isso pudesse ser feito. Exatamente. Né? Aí é onde eu saio do comercial, da prospecção e vou direto para o comercial para poder suprir aquela necessidade de tanta proposta que estava chegando, de serviço. Então, a gente fala que descarregou assim, uma enxurrada de tecnologia em muito pouco tempo de espaço, de tempo ali que aconteceu. Até a gente pode ver até os dados da própria Microsoft ali, que fala que o Teams, né, que é a ferramenta que foi, o boom que foi do Teams da pandemia até hoje, Nossa, e como foi assim, a quantidade de gente que começou a utilizar esse tipo de Zoom, Meet. Cara, eu já atuava como consultoria pro Sebrae, foi uma coisa de louco, tudo passou para as ferramentas digitais, e eu cedo do lado de cá com a ferramenta, a pessoa do outro lado não tá familiarizada a usar. Exatamente. Nossa. E nisso, né, foi surgindo essa demanda e eu comecei a trabalhar ali no comercial, tinha 20% de representação dentro do comercial, e aí
batendo na questão de confiança, dedicação, estudo, né? E fui avançando e hoje eu estou 100% responsável pelo comercial na parte de negociação, fechamento, relacionamento com o cliente, novos clientes. Então, tudo passa e eu que vou conduzir isso dentro. Então, eu falo que as pessoas assim, e isso, né? Os bastidores, as dores, as incertezas, né? Aquela questão de crenças limitantes que às vezes a gente bate na gente, né? Eu sempre fui tentando entender. E sempre bate na cabeça da gente ali no empreendedor. Fala, isso não é pra mim, eu vou desistir. Vem aquela vozinha, você não dá conta disso, tal. Aí o tempo todo olha, isso vinha. O seu amigo que é CLT tá mais seguro que você agora. Exatamente. Olha, ele vai aposentar. Exatamente. Então, isso veio muito forte, sabe? O tempo todo batendo na cabeça. E aí eu comecei a buscar conhecimento de autodesenvolvimento, cursos, participei com algumas imersões de inteligência emocional, né? Para tentar entender ali o que estava... Você falou no início aí, resgatar uma fala sua, que é muito conhecimento e network, que fecha direitinho com o clube de empresários, né? O que o clube nos proporciona. Network, por exemplo, nós três nos conhecemos através do clube de empresários, né? E o conhecimento que a gente adquire com palestras, com cursos e nas sinapses, nos relacionamentos o tempo todo, né? Conta mais para mim dessa jornada de autoconhecimento do empreendedor. Como é que você viveu isso? Porque a gente estava até conversando em um outro episódio, né? O quanto a gente vê que o empreendedorismo, ele é, antes de mais nada, também uma jornada de autoconhecimento. Porque eu tenho... Quando você é CLT, você está lá numa grande empresa e tal, a empresa está o tempo inteiro te dando feedback, falando o que você pode, o que você não pode, para onde você deve ir ou não. Quando você é empreendedor, você tem que ter uma maturidade muito maior de você conseguir ver o seu potencial, saber o que você é bom, saber o que você não é e como é que você vai fazer para melhorar aquilo. Então, como é que foi a sua jornada de autoconhecimento enquanto empreendedor? Ela está o tempo todo em ativa, né? Igual você diz aí, a empresa te entrega muita coisa. Então, isso facilita, né? Faz isso, faz aquilo. Você está só vendo o que você precisa fazer. Lá na parte do empreendedor, onde eu falo de desenvolvimento, você tem que ter realmente uma autorresponsabilidade e uma autodisciplina também. Você tem que olhar para suas fraquezas, né? Que tem várias, né? A gente que vem de escola pública, aquela coisa toda, não tem uma base muito forte. Então a gente... Humanos, né? Eu digo a fraqueza mais no sentido do ser humano. Nós temos alguma coisa para melhorar. Desenvolvimento humano. E aí a gente trabalha nessa questão, eu venho nessa questão de olhar para minha vulnerabilidades e eu mesmo vou buscando algumas coisas. Então, a imersão é uma delas. Livros, podcast, eu consumo bastante podcast para poder entender, ver o que eu posso melhorar. Nas conversas entre o clube de network, a gente tem pessoas de desenvolvimento ali e tal. E recentemente, vamos dizer assim, depois que eu comecei a entrar no comercial, aí que essas questões ficou mais evidente ainda, porque você está o tempo todo tentando falar com a pessoa, mostrar para ela o que é bom para ela, né, a questão de tecnologia que a gente oferta para os clientes. E, ao mesmo tempo, você recebe muito não. Então, isso bate muito na sua autoestima, na sua capacidade, né? Então, você tem que estar o tempo todo, opa, não, eu estou aqui, o meu propósito é esse. Então, eu estou aqui para ofertar uma solução. De repente, às vezes, é o momento da pessoa que ainda não está preparada para ter essa transformação. Então, você tem que ter esse autoconhecimento de entender o outro também, né? Então... Aquele livro do Daniel Pink, Vendeira da Natureza Humana, ele fala exatamente o que você acabou de falar agora. Ele fala que, assim, o que diferencia uma pessoa que cai na área de vendas, né? Porque é normal a pessoa cair na área de vendas. Não vou fazer nada, vai ser vendedor. De um vendedor profissional mesmo, a inteligência emocional. Quanto ele consegue lidar com pequenas frustrações o tempo inteiro, né? Eu ir lá vender, receber um não e conseguir ir para o segundo cliente, para o terceiro cliente, para o quarto cliente. Quando eu era diretor de uma empresa, eu falava sempre com o vendedor o seguinte: vai no cliente tal. E ele não ia porque aquele cliente não comprava da nossa indústria. E o cliente chegou a ser até grosseiro com ele. Uma das vezes que ele foi até lá, o cliente virou para ele e falou assim: por que você veio aqui? Você sabe que eu não compro de você, eu compro do fulano, seu concorrente. Aí eu brinquei com ele e falei o seguinte: vamos mudar a sua estratégia. Você vai lá,
Na hora que ele te vê no corredor, que ele vir falar que ele não compra da sua empresa, você olha dentro do olho dele e fala assim, não, eu não vim te vender, eu vim tomar o seu cafezinho, porque o seu café é melhor do que o do fulano. Só fala isso com ele. Falou, aí o cara já brincou um pouquinho. Opa. Aí voltou segunda vez, daí há mais 30, 45, 50 dias. Aí o dono da empresa olha pra ele e fala assim, já sei, voltou pra tomar café. Ele, Aí na terceira vez o cara, e aí, o que você veio fazer hoje? Veio tomar café? Ele, não, vim trazer essa agenda aqui de presente pra você. Começou a criar um relacionamento. Dali uns 8 meses, o telefone dele tocou. Olha, fulano, a outra indústria sua concorrente, da qual eu compro, pisou na bola comigo. Eu tô precisando do produto tal aqui amanhã, tal horas. O vendedor falou isso com a gente conseguiu passar aquela produção na frente da indústria, colocamos dentro do carro, o cara levou até lá. Ganhou o cara. Aí a partir daquele mês, o cara já não podia comprar 100% concorrente, 0 nosso. Ele já teve que comprar 20% da gente, 80% do concorrente. Tirou uma fatia dele. 70%. Você vai tirando a fatia, vai conquistando um pedaço. Exato, como as nossas avós diziam, é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Então, Rafael, como é que é o processo de vendas lá na empresa de vocês hoje? Por onde o cliente chega? Como é que esse cliente chega? Tem alguém que faz um preparo anterior desse cliente? Como é que acontece o famoso funil de vendas de vocês lá? Então, vamos lá. Hoje na TRI, né, a gente tem várias frentes, né, de funis, vamos dizer assim. A gente tem a parte de prospecção ativa, que tem lá uma funcionária que fica trazendo os clientes interessados, que aí roda e-mails, campanha de marketing, mídia social. E aí vem para ela agenda as reuniões com os interessados e vem para a gente, né? No caso eu que faço ali a conversa junto com os interessados em resolver alguma solução ali dentro da empresa. E dentre outras frentes a gente tem também o consultor, que é o consultor de TI que o nosso contrato fornece, que ele vai olhar para a base e vai investigar ali dentro da base o que o cliente tem que ele pode melhorar. Então ele vai para a empresa fazer um diagnóstico. Ele vai, tanto o primeiro cliente que chega, a gente faz um diagnóstico gratuito de TI ali para ele, então a gente já entrega para ele, existe essa vulnerabilidade, existe esses gargalos aqui, já mostra para ele ali o que ele tem. E nisso já gera ali um contrato, né, que a gente trabalha com contratos de TI, ou um projeto também. Então, o cliente que chega nessa ponta vem pela prospecção, a maioria das vezes, e tem a base onde o consultor vai estar trabalhando dentro da base, olhando para dentro da base dos clientes. A gente tem mais de 100 clientes hoje, então ele olha para dentro da base e faz a diretriz de TI, onde que ele vai olhar quais que são os gargalos, quais são as vulnerabilidades, o que tem de tecnologia hoje no mercado que pode ser aplicado a um negócio. Então, ele vai levar para o empresário o que a gente chama de planejamento de TI. Que a empresa está todo tempo ali naquela correria e não consegue parar para olhar para a TI de repente. E hoje a TI, ela, vamos dizer que não tão... Vamos dizer que ela está de igual importância com o negócio do cliente. Porque sem a TI o negócio não funciona. Para ele entregar o serviço, ele precisa de uma TI muito bem elaborada e protegida. Então, a gente trabalha com o consultor. Então, é outra frente do funil. A gente tem ali os pré-vendas, né? E a equipe do próprio laboratório, que é a equipe da central. Então, um cliente que precisa comprar um computador, o computador está lento, precisa de uma memória, ou uma peça que estragou, ele precisa. Então, vem da equipe também, da equipe técnica, que aí já é um time de mais de 20 pessoas. Então, o tempo todo, a gente tem uns 5 funis que vai recebendo essas demandas. E você acha que vocês apagam muito incêndios? Então, quando o cliente chega, ele vem realmente com a floresta pegando fogo. Como é que é isso? Conta pra gente como é que é. A gente já passou muito por aqui no podcast. Quais são os incêndios? As histórias, senta que já vem história. Então, tem muita história. Então, tem cliente que chega... Deixa eu falar o nome do cliente, não. Só fala o CNPJ pra gente. A gente tem cliente que chega com uma perda de dados. Então, empresa que foi invadida por um hacker, com perda de dados. Ou a gente chega com uma empresa que teve um servidor que está com problema. A gente tem várias frentes ali de gargalo, de tecnologia, que às vezes o cara fala assim, meu computador tá lento. Então, são várias pontas que acontecem, são vários problemas e cada segmento tem o seu problema. Por exemplo, na área de advocacia, muitos têm problema com certificados, dá problema demais. Aí o cara tá numa audiência, vai para uma audiência, precisa de um certificado,
o computador não está funcionando para um webcam. Vocês fazem emissão de certificado digital também, não? A gente tem parceiros que apoiam, né? Sim. Então, hoje a gente é um ecossistema integrado com vários parceiros, né? Uhum. Então, a gente tem... é como se a minha empresa, o meu escritório de direito, tivesse uma gerência de TI. Exatamente. A TI hoje, né? A gente fala que você terceirizar a TI hoje é muita estratégia por questões de você ter uma quantidade de profissionais qualificados para poder te atender, porque quando você contrata um profissional, vai ser uma única pessoa para atender, de repente, ali 10 usuários, esse cara ele só fica na operação resolvendo o problema. E ele não consegue olhar para os demais, que são os investimentos, sobre as frentes de segurança. Até para trazer novidades. Empresa, né? E também para ele, e tem a curva de aprendizado desse cara também. Você contrata um cara ali mais em conta, que está início de carreira, ele não vai ter tanto domínio, de repente, um servidor, uma segurança avançada dentro do Microsoft 365. Então, quando você terceiriza, além de você ter um time mais robusto de especialistas por área, você consegue reduzir o seu custo. Também, isso né? É interessante, porque você a parte econômica, né? Exatamente. Se você comprar até um técnico hoje e colocar na sua empresa, você vai ter que pagar ele um salário de técnico, mais os impostos, então vai ficar caro. E, além disso, você precisa comprar as ferramentas para que esse técnico trabalhe. E quando você terceiriza, igual a gente trabalha nessa frente de terceirização, isso você já dissemina esse custo. Porque a gente traz o que há de melhor de tecnologia, por exemplo, de backup, que grandes empresas utilizam, são ferramentas caras, e leva isso para os nossos clientes. Então, acaba disseminando ali o custo para todo mundo. Você já tem a ferramenta, não precisa comprar ela. Não precisa. A gente entrega para você a solução. Então, por exemplo, eu chego lá, vou fazer uma avaliação no seu servidor, a gente vai colocar o monitoramento. Então, eu tenho uma ferramenta de monitoramento que vai olhar para o seu servidor. Então, por exemplo, igual lá, tem situações lá que o cliente está trabalhando, o servidor dele para do nada. Por quê? Não sabe. Não acontece. Aí, quando ele vem para a empresa, igual a gente trabalha na TRI, ele já não corre esse problema. Essa semana, ontem mesmo, eu estava conversando com o gestor e falando com ele, o seu disco de backup está chegando, está com pouco espaço em disco. Então, a equipe de monitoramento me sinalizou, eu entro em contato com o cliente e falo com ele, falta 10% para o seu servidor encher. Boa. Então, para a gente não ter a parada do seu servidor, nós precisamos fazer dois movimentos. Ou tirar informações dele, a maioria das vezes não consegue, né? Que a empresa é um ecossistema que vai somando, né? Não tem como retirar. Ou a gente faz o upgrade no disco. Boa. Antes do servidor parar. Eu falei assim, falta 10%. Então, a gente tem que fazer essa forma planejada. Compra a peça. Compra a peça, a gente programa e a empresa está trabalhando. Então, para a empresa não parar. Então, o que acontece quando a empresa não tem uma TI, que tem um sistema de monitoramento, acontece isso. O servidor para do nada, a empresa parou. Aí você olha para a sua folha de pagamento, quanto que custa a sua folha de pagamento? Eu achei mais legal isso. Quantas horas que vai ficar parado? Então, a gente trabalha muito nessa você falou que chega, né? A floresta chegando, pegando fogo. Isso. Nós apagamos bastante os incêndios e depois a gente começa a trabalhar na fonte com o consultor na parte de investimentos preventivos. Isso é interessante. Para não parar. Porque a empresa, quando ela para, ela tem um custo operacional alto. Sim, o custo não para, só para a receita, só para o faturamento. Então, aí é onde imagina um caso como esse, ele parou de faturar, ele não emite nota, ele não faz nada. A empresa é uma empresa que está ali, acontece muito, a gente fala até com o time, o pessoal da contabilidade. O pessoal da contabilidade. Dá problema no dia que você vai emitir o imposto. Você tem que pagar o imposto. Se você não pagar os impostos ali dos seus clientes, você vai ter ali um problema gigante. Vai gerar multa, vai gerar descredibilidade com seus clientes. Então a gente mostra para o gestor, assim, é mais inteligente trabalhar com prevenção, porque você não pode parar. Se parar, o prejuízo é muito maior, né? Então, a gente trabalha muito nessa frente. E o mais legal que você falou, de tudo com o seu contexto, é a questão do planejamento, né? Na hora do funil ali, você já entrega ali para a pessoa, para o contratado ali, a questão do plano, né? Já entrega um plano completo para ele, né? Então, todos os... A gente avalia 7 pilares. Personalizados. Quais são esses pilares? Trabalho de segurança, conformidade, compliance, continuidade. Então, são vários. Legal. É uma diretriz, né? Que a gente... E ali vocês... E vai pontuando. A gente vai olhar para a sua segurança e vai olhar o que você tem de segurança dentro da empresa e faz uma pontuação. Né? E o que está parcial ou está totalmente... Aí tem um score, né? você vai dando gera uma um nota. score, tem uma nota de 1 a 5.
e vai gerando aquele score e a gente mostra para ele também os riscos que essas fragilidades pode proporcionar para ele, quais os prejuízos que pode acontecer, e aí a gente apresenta para ele um plano de ação. Ó, isso aqui é urgente, isso é crítico, isso aqui é médio, isso aqui é a planejar. Então, o empresário, ele consegue ter aquela noção, né? Que o empresário precisa de previsibilidade, né? E orçamento. Até para ele saber o que ele vai fazer, porque senão ele faz uma coisa que está lá na frente que não precisava ser feito nesse momento. Exatamente. Então, para ele organizar os recursos. Dá aquele norte para ele, né? Hoje, assim, qual que é o perfil da empresa que procura vocês? De quantos funcionários, de qual setor, talvez até faturamento? Como é que é o perfil da empresa que mais procura vocês? Hoje a gente trabalha muito com empresas que faz sentido ali, a empresa tem mais de 10 funcionários, né, para ter uma equipe de TI que faz até jus ao investimento, né? Uma ou duas pessoas, o cara ainda não tem aquele volume, né, que ele precisa ter, mas quando já tem 10 pessoas ali, uns setores, né, já tem um servidor, então já tem uma equipe, e se essa equipe parar, já gera um prejuízo, né, para a empresa. Então, empresas que são de serviços, são empresas que procuram bastante, indústrias também a gente trabalha com frentes tanto de apoiar o empresário, empresas maiores, vamos dizer assim, no caso você falou de indústria, ele tem uma equipe de TI lá, só que a equipe de TI também ele está sobrecarregado e ele às vezes precisa de um especialista a mais. E ele, para trazer esse especialista para dentro... Eu preciso de um sênior e é muito caro. Exatamente. Então, aí acaba que a gente leva para ele o que a gente chama de parceria do back-office dele. A gente tem uma indústria em Porto Alegre, indústria de eletrônicos lá. A gente trabalha justamente com isso. Ele tem uma equipe lá com 5 a 10 funcionários de TI. E a gente está por trás... apoiando ele com licenciamento Microsoft, com soluções de backup, com disaster recovery. Aí são soluções mais robustas que vão levar para ele soluções. Então, o time dele, nem ele tem o tempo para poder olhar para esse mundo. Então, digamos assim, o time dele faz o operacional e vocês fazem um mais estratégico, tático ali de apoio ao time dele e à tomada de decisão dele. Exatamente. Legal, interessante. E desculpa te interromper, mas você falou uma coisa que chamou minha atenção. Aonde que está a empresa de vocês? A empresa, a sede é em Pedro Leopoldo. A sede é na Grande Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é uma cidade que eu tenho muito carinho, é uma cidade muito bonita. Então ele está em Pedro Leopoldo tá em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte metropolitana, mas a gente atende nível Brasil. Pois é, você falou um cliente que estava em... A gente tem cliente fora do país, a gente tem cliente Rio, tem São Paulo, tem Rio, Porto Alegre, Curitiba... Então, assim, a gente já tem... Fala pra mim, como é que funciona esse atendimento a esses clientes que estão longe? O que vocês conseguem fazer para ele? É diferente do que está aqui dentro? Ou você consegue prestar os mesmos serviços que você presta em Belo Horizonte, você presta no Brasil inteiro? Conseguimos entregar em todo o Brasil, porque nós desenvolvemos... a gente, depois da pandemia, principalmente, o trabalho remoto, ele foi muito bom. Então, a gente conseguiu... levar também a TI de um formato mais remoto, atendimento remoto. E com isso, para as demandas locais, a gente desenvolve parceiros nessa localidade. Então, por exemplo, eu tenho um cliente em Jundiaí. A gente tem lá um parceiro. E eu tenho um cliente também que a gente colocou um técnico, que a gente chama técnico residente. Então, eu fiz a seleção lá na cidade e peguei, né, a gente pega essa pessoa e aloca dentro dessa indústria. Então, a gente consegue colocar um profissional nosso. E qual que é a vantagem disso? Você consegue ter um profissional ali no seu dia a dia com expertise e por trás dele tem o nosso back-office. Então, ele tem uma conexão direta. Então, se ele está com alguma dúvida, ele abre um ticket lá na central nossa lá, ele tem um canal diferente de comunicação e ele vai trabalhar junto com essa pessoa. Então, o tempo de solução de um problema... Ele não está sozinho, ele não tem que fazer uma curva de aprendizado. Ele tem uma equipe inteira. Ele joga lá na equipe, eu estou com esse problema. Grupo. Então, é isso aqui. Então, joga lá no grupo, discussão, faz isso. Ele então, é sempre protegido. Muito mais rápido. E como é que você dar uma... A gente está falando de indústria, mas vamos falar de pequenos.
vocês também atendem pessoas que têm equipe, é uma escola, vamos falar assim, que também precisa de ter ali tecnologia, mas não é tão grande como uma indústria. Sim. Como é que você pode falar para essas pessoas, assim, para ter essa segurança? Às vezes uma empresa pequena fala, não, isso nunca vai acontecer comigo. Como é que é essa dica que você pode dar para o pessoal aí relacionada a isso, né? O pessoal tem que preocupar com a TI, às vezes o equipamento vai ficando velho, as pessoas estão nem aí. Eu tô com meu 386 até hoje lá que tá funcionando. Mas não, às vezes na escola a pessoa precisa, o diretor, né? Precisa de um notebook mais bacana. Precisa, como é que é? Passa essa visão sua. De pequenas e médias empresas, isso, né? Pequenas e médias. A maioria das pequenas e médias empresas não tem o caixa que uma indústria tem. Então acaba que a terceirização de TI dá essa oportunidade para eles. Né? De ter um apoio muito mais profissional sem gastar o que ele gastaria contratando alguém de TI. Exatamente. Então a gente leva a solução e a gente fala para o empresário, né, que não tem esse recurso, porque com a terceirização da TI ali, ele vai ter as mesmas seguranças que uma empresa maior teria. E o que a gente fala o pequeno empresário, para ele, o negócio é tão mais importante, não é tão mais importante assim, mas eu falo assim, que é o ganha-pão dele mesmo, né? Então, se ele não preocupar ali em resguardar o negócio dele, e se ele tiver ali um problema de TI, um ataque, e paralisar a empresa dele, ele está paralisando a principal receita que ele tem. Às vezes a única renda. A única renda, exatamente. Então, a TI hoje, ela é, assim, muito importante nesse sentido. Porque a pessoa, isso nunca aconteceu comigo, que a gente fala, isso não acontece comigo. Acontece, porque a gente vê um movimento aí muito grande até na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. Que é justamente isso, é vazamento de dados. Então, o vazamento de dados hoje pode comprometer uma empresa, pode denigrir a imagem. Imagina um colégio, secretaria. É um risco muito grande. A área de advocacia, por exemplo, trabalha com muitos advogados associados, né? Por exemplo, tem um escritório e muitos advogados associados. E os advogados, eles estão com tem informações sigilosas. Sim. Então, o escritório que está ali, de repente, ele não tem um licenciamento adequado que vai proteger as informações dele. Então, aonde a gente consegue mostrar para ele, a gente roda um diagnóstico de segurança dentro do sistema dele e fala, olha, as suas vulnerabilidades estão aqui. Vocês chegam a atuar com LGPD também ou não? É só a parte da segurança da informática? Ou vocês fazem a implantação da LGPD? A gente tem um parceiro, uma parceira que trabalha junto com a gente. Então, as demandas na parte jurídica, né, de desenvolvimento na parte jurídica, fica com essa parceira. Mas para que a jurídica funcione, ela precisa de recursos tecnológicos. Sim. Então, precisa ali de um firewall, precisa de um antivírus, precisa de licenciamento correto. Se usa um Microsoft 365, precisa de um licenciamento adequado, né? Então, para que ele se proteger de um vazamento de dados. Então, esse advogado trabalha em conjunto com a gente. Então, e mesmo que um dia venha a ocorrer um vazamento de dados, que ele possa comprovar que ele tomou as medidas. Sim, que ele tinha medidas. Né? Ele consegue falar, não, eu tenho esse investimento, eu tenho esse processo, a gente tem... Eu tenho esses certificados aqui, essa documentação, isso é muito importante. Para franquias, né? O advogado, ele trabalha muito, né? Essa advogada, né? Ela oferece toda essa documentação. Sim, então, faz a implantação da LGPD. Boas práticas, capacita, faz tudo. E a gente entra na parte de tecnologia apoiando. Hoje, assim, da floresta pegando fogo, do incêndio acontecendo na empresa, quais são os focos de incêndio mais comuns que chegam para vocês? Servidor parou, não consigo emitir nota fiscal, o que invadiu chega? O hacker aqui. Está invadido, o que é o comum? Assim? Um pouco de cada. De tudo? Um pouco de tudo você vê, assim, porque a gente trabalha com várias áreas. Então, na área de advocacia tem os seus problemas, na área de contabilidade tem os seus problemas, né? Mas o que a gente vê muito acontecendo é essa questão de problema de certificado, né? Que acontece muito problema, lentidão de equipamento. Mas deve ter demais, né? Um acesso, por exemplo. Sobrecarrega, não pode clicar e abre, faz aquela confusão toda. O acesso que não está funcionando. Então, o cara tá, por exemplo, tem um vendedor, por exemplo, que está lá no Pará de um cliente nosso. Ele precisava acessar o servidor 9 horas da noite. Ele chega no hotel e tal. E aí ele tinha um servidor local. A gente transformou ele para um servidor em nuvem. Aí nisso ele já teve uma facilidade, porque
tinha a questão de conexão, VPN, aquela coisa toda, e ele não conseguia. Então, a gente foi para a nuvem. Então, a gente leva para o cliente também, só que tem um hotel, vou dar um exemplo de um hotel que a gente está trabalhando. Ele tinha um servidor, esse servidor dava problema demais, e ele trabalha 24/7. Nossa! Sim. Aí teve um belo dia, tendo ali uma festa na cidade local, o hotel lotado, o servidor parou. Não. E ele era monitorado e tal, aquela coisa toda. Mas ele deu problema. Então, deu nisso, a gente mandou um técnico lá de noite, né, meia-noite e pouco. Ele foi lá, resolveu, restabeleceu a empresa. Mas diante disso, o nosso consultor, nós sentamos e falamos assim, nós temos que ajudar essa empresa a descentralizar isso. Porque não pode depender 100% de um hardware ali, né? Então, a gente fez um estudo, apresentou para ela. Então, a gente mostrou para ela, vamos tirar esse foco principal aqui e vamos ir para a nuvem, por exemplo. Então, ela pegou o sistema principal dela, que é o sistema de gestão de entrada de quartos. Hospedagem, tirou do servidor, foi para o web, negociou com o sistema, ele já tinha uma solução web, então tirou do físico, levou para o web. Os outros sistemas, né, que é o sistema administrativo, a comunicação interna, né, e colaboração ali, que são Word, Excel, planilhas, propostas, a parte administrativa também tinha informações dentro do servidor, ele foi para o Microsoft 365, e a parte de sistema de ponto, que também às vezes está no servidor, ele foi para um sistema de ponto web. Então, nisso, ela descentralizou as informações e agora, por exemplo, cada um, ela já consegue ter uma fluidez melhor. E não sobrecarrega. Não sobrecarrega. Tudo em cima de um. E aí, bateu justamente no mesmo cenário, que ela estava com um servidor já mais velho, mais perdendo ali. E aí acaba que a gente passa para ela assim, ó, esse é o investimento que você tem que fazer, que custa 50 mil, 70 mil, dependendo do tamanho da empresa. Mas se você fazer esse movimento, você vai gastar menos e vai ter uma solução mais descentralizada e você vai ter uma produtividade melhor. E isso você acha que já é uma tendência aí para a nuvem? Vamos dizer, sair um pouco do físico e ir para todos ali os serviços, a grande maioria para a nuvem? Não, acho que cada cenário é um cenário. Cada empresa tem o seu DNA. Então, não é para todos. É para cada momento. Tá? Da empresa que já está no momento, a empresa que precisa, custo também. Custo, ou então até por acessos. Às vezes tem empresa que tem muito acesso externo. Então, depende muito de cada cenário. Tem empresas que estão no ambiente que a gente fala que é um ambiente híbrido. E a nuvem também tem seus problemas, por exemplo, de custo, que ainda é um pouco elevado. Não tem aquela questão de internet também no Brasil. A internet acabou a nuvem. Então, mas aí a gente já cerca outras coisas, que a gente coloca redundância de internet. Então, se um link caiu, ele tem um outro. Então, isso não é um problema. O problema maior é quando a gente trabalha com arquivos mais pesados e aí tem aquele tráfego de internet. Então, acaba que, dependendo por exemplo, empresas de engenharia, por exemplo, os arquivos são mais pesados. Então, dependendo da localidade, não tem uma internet boa. Verdade. Então, ele tem que trabalhar com um ambiente híbrido, que é um servidor mais simples ali, fazendo vamos dizer, um cache, vai sincronizar, e esse servidor vai sincronizar com a nuvem, que é a parte mais robusta atrás. Entendi. Então, é uma empresa também, lá do Matozinhos, que nós fizemos esse movimento, uma empresa de engenharia. E aí fez esse movimento porque a nuvem não suportou a carga dele, 100%. Aí a gente falou assim, beleza, vamos pegar o seu servidor mesmo, vamos fazer ele como um servidor cache aqui, e vamos fazer a nuvem servidor por trás. Cache é o quê? Um servidor que ele é espelho do outro online? Ou ele recebe vamos dizer que tem aqui um servidor nuvem, maior, mais robusto, que vai receber a carga principal, armazenamento, tudo aqui. E o servidor, vamos dizer, o servidor cache, o próprio servidor do cliente, ali dá para aproveitar que ele meio que vai fazer como um sincronizador. As informações estão locais aqui trabalhando, ele retém ali 10% da carga ali, só para centralizar as informações e vai mandando ela para a nuvem aqui. E com isso você ganha velocidade. Tá. Isso é tipo Napster, você lembra? Que a gente tinha das músicas, não é? Cada um tinha um pouquinho. Nossa, você entregou sua idade, cara. Que eu tinha 5 anos, já pegava a música da internet. Então, tipo assim, aí depende de cada cenário, entendeu? Então, tem empresas hoje que tem uma robustez de TI que não precisa disso tudo hoje para você. Mas da Ferrari andar na fazenda, às vezes superdimensionado. A gente fala muito de Ferrari lá, principalmente na questão do Microsoft 365.
Porque tem muita gente que está... Hoje é um diagnóstico que nós ofertamos também, que é um diagnóstico de adoção do Microsoft, por exemplo. E a própria Microsoft nos treinou para poder mostrar para o cliente ali que você está deixando dinheiro na mesa. Você paga por um licenciamento, a gente fala, você paga por um licenciamento que é uma Ferrari que você tem dentro de casa, dentro da sua empresa, e você está usando essa Ferrari numa estrada de terra. Aí. Né? Então acaba que você está jogando dinheiro fora e tendo outras soluções e você está perdendo muitos recursos. No sentido de não usar os recursos não que usar o pacote oferece. E às vezes, muitas das vezes, o cliente acaba pagando outros recursos. E aí ele fala que a licença que é cara. Tá. Só que na hora que a gente mostra para ele, você não está usando a solução aqui, você está usando 10% da solução. E você está jogando 90% às vezes ele tá no lixo. Contratando outro software que ele teria ali, inclusive. Exatamente. Isso é legal. Essa ética e transparência que vocês têm em cima disso faz toda a diferença para o cliente. Aí a gente mostra para o cliente isso e aí a gente entra com o trabalho de consultoria. Que é mostrar para ele, a gente coloca em prática, implementa, treina, capacita, acompanha. Aí o suporte por trás, o tempo todo também, acompanhando essa evolução. E aí o cliente já começa a ver sentido naquela licença. E aí onde eu falo que às vezes o cliente tem um sistema muito caro aqui, uma estrutura cara, e de repente uma solução mais em conta aqui, bem utilizada, já resolveria o problema dele. Já isso aí resolve. Então a gente trabalha muito no trabalho consultivo. Que legal. Né? É um trabalho muito consultivo lá que a gente trabalha. Fantástico. Então, assim, já caminhando para o final do nosso programa de hoje, né? Legal, conversa fantástica. Passa rápido, sinal de que foi boa a conversa, boa, né? Assim conversa mesmo, foi boa. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, que tem alguma dúvida de TI, queira levar um TI para sua empresa? Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Eu levo aí uma mensagem para todos, para que olhe para o seu negócio, olhe para a sua TI, e chama a gente para poder fazer um diagnóstico, bater um papo, entender do seu negócio, porque hoje a TI ela é tão importante quanto o seu negócio. Se você deixar o seu negócio parar, ou se você não acompanhar as tendências de mercado, um momento você vai perder o seu mercado, né? A gente fala muito isso lá com os nossos clientes, que é hoje, por exemplo, a adoção da IA, tem muita coisa acontecendo. Se você não acompanhar esse movimento, as empresas estão subindo a régua e estão sendo mais produtivas, com um custo melhor, mais otimizada. Então, se você não acompanhar esse movimento, falar, deixa isso para depois, a TI não é tão importante, isso vai impactar diretamente no seu negócio. Fantástico. Então, se quem está nos assistindo quer reduzir o custo da sua empresa, né, e melhorar a performance também, porque acaba dando mais produtividade. E economia, né? E economia. Para fazer o contato aqui embaixo, né? Tá o link do Rafael aqui embaixo para que vocês conheçam ele, conheçam a empresa, né? E possam aí ter essa conversa individual. Bem, esse programa aqui só é possível por causa do Clube de Empresários. O Clube de Empresários é uma instituição onde a gente une, onde a gente junta empresários para que a gente possa gerar network e gerar conhecimento, para que nós e os nossos negócios sejamos cada vez mais fortes, cada vez melhores. Quero perguntar agora a vocês dois, principalmente ao Rafael, nosso visitante, como é que está sendo a experiência em participar do Clube de Empresários? A experiência do Clube de Empresários, né, já vem estava conversando aqui antes, sobre como que o network, né, o Clube de Empresários, ele leva para a gente uma evolução. Até um outro sistema que eu estou recebendo, né, uma outra empresa que me convidou, até que eu falei lá no clube, uma empresa me convidou a ser sócio dela por questão de um clube de network, onde eu participei e abri ali alguns clientes para que ele pudesse participar, recebi ele aqui, é um pessoal de Londrina, e por meio do clube de network foi possível, eles me convidaram a ser sócio, né? Então eu falo que o clube de network, desde quando eu participo, já mudou muito a minha mente como empreendedor, como empresário. E aí, voltando lá na nossa conversa, né, o ambiente é muito... O clube, né, ele proporciona um ambiente favorável. Você conversa com um, conversa com outro, pega uma dica, e aí você monta uma rede de parceiros. E isso é fantástico. Então, acaba que a gente consegue levar soluções... a gente liga o radar, que a gente fala, né? Igual eu entendo ali, existe um advogado especialista em sucessão, então eu vou levar
para esse advogado, ou existe um especialista em vendas, existe eu como TI. Então a gente monta uma rede, um ecossistema que vai proporcionar ali, que é o relacionamento, né? Fantástico. É verdade. Quase uma rede neural, né? Quando a gente pensa. Cada um ali tem um conhecimento onde que se junta e melhora toda a situação. Acaba que um vende o outro, né? Um ajuda o outro, um colabora com o outro. E ó, você viu aí, tá vindo projeto novo, já tá vindo empresa, daqui a pouquinho a gente tem que gravar outro programa, aqui, conversar de novo aqui pra gente gravar um outro programa sobre esse novo negócio que tá por vir aí. Sim. Pessoal, Alexandre, sua despedida do nosso querido público. Pessoal, adorei hoje, continuo aqui conversando. Eu adorei essa questão da rede neural que a gente conversou aqui, do conhecimento. Isso é o principal. Do clube que tem, a gente começa a conversar com as pessoas e aprender a cada um. Cada um ali tem uma coisinha que a gente começa a aprender, vai ali, pega um pouquinho dali. Então, assim, sejam bem-vindos todos ao clube, vai ser muito legal. O link tá aqui embaixo. Vai ser bem interessante você conhecer o clube, você tomar conhecimento de todas as pessoas que estão lá. Então, assim, pode vir que é legal, eu adoro, tô adorando. Então, clica no link aqui embaixo para que você possa conhecer mais sobre o Clube de Empresários, para que você possa vir até algum de nossos eventos, que a gente possa fazer uma reunião online e te explicar como é que tudo isso acontece. Alexandre, mais uma vez, irmão, muito obrigado. Esse e o próximo, tamo junto. Rafael, muito obrigado e nós vamos marcar um retorno aí. Tamo junto. Pessoal, brigadão e até o próximo podcast. Obrigado, até mais.